também. Eu queria falar hoje, domingo passado, eu falei à noite aqui com os irmãos, eu tenho estado com o meu coração com aquele encargo, com aquele peso de relembrar a gente, relembrar a igreja, daquilo que é muito peculiar a nós, daquilo que é próprio nosso, da nossa fé. Porque eu vejo, às vezes, pessoas, irmãos, na vida, não aqui na igreja, mas os irmãos de outras localidades que a gente encontra no trabalho, na rua, na escola, né, conversando. E muitas vezes eu percebo que esses irmãos esqueceram as doutrinas. Eles esqueceram os fundamentos da nossa fé. Os fundamentos. Olha, nós podemos, esse prédio, ele pode ficar sem muitas coisas que estão aqui. Se a gente quiser colocar cadeira, como são essas daqui, ou banco, ou a gente sentar no chão, não vai mudar. Não, a importância, é bom a gente ter cadeira, mas ela não é fundamental. Tem coisas que nós não podemos tirar aqui desse prédio. Nós não podemos tirar as colunas, nós não podemos mexer nos alicerces. Não é? As demais coisas, outras coisas, luzes, nós podemos mexer, enfim, nós podemos mexer em muita coisa. Mas nós não podemos mexer no alicerce. E eu percebo que, não na nossa igreja local, graças a Deus, eu vejo muito o interesse da nossa igreja, desde quando eu cheguei aqui, vai fazer 2 anos, eu percebo no pregar dos irmãos, na fala da igreja, desde o pequeno grupo que eu frequentei, infelizmente não estou podendo frequentar porque tenho atividade à noite, o zelo pelas Escrituras. É verdade que existem igrejas cujos pastores são mais capacitados, mais estudados na Bíblia, são teólogos, bons teólogos. Eu não faço parte desse grupo, infelizmente. Gostaria de saber mais da Bíblia, saber mais das Escrituras para falar com os meus irmãos. Mas eu tenho sentido preocupação em relação a lembrar você a respeito dos fundamentos. Semana passada à noite eu falei sobre cantar ao Senhor. Tem coisas mais, tem algo mais comum na nossa vida de igreja do que cantar. Mas quando a Bíblia nos chama para fazer alguma coisa, ela não diz assim, olha, eu quero que você faça isso e inventa como é que você tem que fazer. Quando a Bíblia nos chama, por exemplo, para cantar, ela não diz, cante de qualquer jeito, faça a reunião de qualquer jeito, faça a celebração de qualquer jeito. Não, Deus, quando Ele nos dá uma direção, Ele não só nos dá a direção, como Ele também ensina como é que aquilo que Ele falou seja realizado. Quando Ele mandou construir, por exemplo, o tabernáculo, Ele não só falou assim, vai lá e faça um tabernáculo para mim. Não, Ele deu todos os detalhes, como é que deveria ser feito aquele tabernáculo. Também a nossa vida em relação a casamento, a criação de filhos, o nosso comportamento congregacional, o nosso reunir, o nosso jeito de viver. Então nós temos uma direção, um ensino de como é que nós devemos proceder. E hoje eu trouxe uma palavra para você, não é para te ensinar o que você não sabe, porque talvez você saiba muito melhor do que eu. Então não estou querendo te trazer um ensino novo. Aliás, não existe ensino novo, não é? E eu quero só te lembrar algumas coisas que você já sabe. Hoje eu queria falar com você sobre a natureza da igreja. O tema da palavra nessa manhã é a gente lembrar quem nós somos, qual é a natureza da igreja. O que é a igreja de Jesus? Olha, é claro que não dá para esgotar, aliás, não dá nem para chegar no segundo ponto. Eu vou só passar um pincel assim, vou tentar passar bem passadinho, mas sobre aquilo que você sabe que nós somos. A igreja, a natureza da igreja de Jesus. Eu queria começar lendo com você, primeira carta de Paulo aos Coríntios.
tem tantos textos que a gente poderia utilizar, eu vou usar basicamente duas introduções de duas cartas. A introdução da carta de Paulo a Coríntios, o primeiro capítulo, e também o primeiro capítulo de Éfeso. E eu quero ler aqui o primeiro capítulo com você, do versículo 1 até o versículo 7. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, esta é a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, tão querida, tão amada pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma palavra inspirada, que ela nos faça bem, tanto a mim que estou falando, quanto aos irmãos que estão ouvindo, que eu seja bíblico, Senhor, e que eu fale somente aquilo que está na Tua palavra, e corrija tudo aquilo que não está na Tua palavra, dá-nos sabedoria para ouvir, para sermos como os bereanos, meu Deus, assimilar, olhar, observar, para ver se é assim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Quero ler esse texto então com você, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, eu quero utilizar essa introdução e também a introdução do livro de Éfeso. Quando nós olhamos para a igreja de Jesus, quando nós vamos ler a Bíblia, o apóstolo Paulo ele tem uma característica interessante, que quando ele vai escrever suas cartas, se você prestar atenção, você vai ver isso. Em quase todas as suas cartas, a introdução, quando ele está começando a conversar com a igreja, ele revela a natureza daquela igreja. Ele revela a natureza daquela igreja, não. Ele revela a natureza da igreja. Ele fala dos aspectos positivos do que nós somos. Depois ele traz realidades ali no meio, ele traz realidades da vida prática da igreja. Ele fala sobre as doutrinas da primeira parte, os fundamentos. Depois ele diz sobre como deve ser a prática da vida da igreja. Então ele fecha nesse sentido. Não é? Então ele fala sobre as doutrinas, antes ele lembra, ele dá um resumo de quem nós somos. Depois ele descreve um pouquinho mais, com mais ênfase e detalhes, as doutrinas, como os procedimentos, o que nós devemos crer. Ele toca nos fundamentos. Depois ele começa a falar, quase sempre é assim, ele começa a falar sobre a nossa condição, como nós estamos ainda e o que Deus está fazendo para mudar a condição nossa. Falando sobre a natureza de Deus, antes de nós entrarmos no texto, eu queria falar o que a igreja não é. O que a igreja de Deus, o que a igreja de Jesus, o que ela não é. E é importante que eu fale, que a gente pense sobre o que a igreja não é, porque, irmãos, um conceito equivocado da igreja, de alguma coisa, nos leva também a ter um comportamento equivocado. Então nós precisamos de ter os conceitos bem alinhados, bem edificados na nossa vida, a fim de que a nossa conduta também seja coerente com aquilo que é a realidade, aquilo que é verdade. Por exemplo, o que a igreja não é? Não sei se você colocou aí, Vinícius. Aí eu coloquei essas coisas aí. O que a igreja não é?
A igreja não é uma ONG. Por mais que a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, que somos feituras sua, somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha, fazer boas obras, ter atitude de justiça, que é o sedic, é você ser um homem justo, uma pessoa justa, praticar a justiça, faz parte da vida do povo de Deus desde o seu início. O povo de Israel tinha que lidar com as pessoas idosas, né, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, de maneira muito peculiar e muito responsável. E essa prática de cuidar, de agir na sociedade, no social, na vida das pessoas, nas necessidades básicas da vida das pessoas, isso acontece desde o início. E na vida da igreja também, os apóstolos, no primeiro concílio que teve em Jerusalém, os apóstolos deixou isso bem claro, que o apóstolo Paulo deveria cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, das viúvas. É uma prática da igreja cuidar das pessoas, principalmente da família da fé, e depois transbordar para fora. Mas isso não nos transforma em uma ONG. Nós não somos uma ONG. Mas nós temos deveres sociais, mas nós não somos uma ONG. A igreja também não é um prédio. Já viu pessoas assim, cadê a sua Bíblia? Ih, esqueci lá na igreja. Onde vai ser o ensaio? Na igreja. E a reunião, o culto, vai ser na igreja. E onde é a igreja? Aí, quem sabe o endereço de cor aqui? Aí nós damos o endereço. Onde fica a sua igreja? No Parque Amazonas. A gente dá o endereço aqui da igreja, porque nós chamamos esse prédio aqui de igreja. Nós chamamos esse palco de altar. Nós nos relacionamos com essa estrutura aqui de uma maneira muito velho-testamentária. Mas a igreja não é o prédio. Jesus não morreu, todos nós sabemos disso, eu não estou falando algo que você não saiba. Mas a igreja não é prédio. Mas mudar o linguajar já muda muitas vezes a compreensão. Se eu sei que eu sou a igreja e que o altar está aqui em mim, já muda a compreensão. Então, não é que você esqueceu a Bíblia na igreja, a igreja esqueceu a Bíblia. Não é que o ensaio é na igreja, não, a igreja vem ensaiar. A igreja não é a estrutura, não é o prédio. Igreja não é o estatuto. Toda instituição precisa, por lei, de um estatuto, mas o estatuto de uma igreja, de uma denominação, não é a igreja, não é a lei de Deus. A igreja não se segue por estatuto, aqui é de um jeito, mas talvez você já foi de uma outra denominação, e lá tinha um estatuto talvez diferente do estatuto daqui. Ou seja, nós não nos guiamos espiritualmente por estatuto. Estatuto é para nos organizar socialmente. Igreja não é um estatuto da Nova Vida, nem da Assembleia de Deus, nem de qualquer outra denominação. A igreja também não é uma instituição. Instituição precisa, para a gente nos reunir aqui nesse lugar, a gente precisa do aval do governo. E o governo tem exigências para nós aqui. Precisa de um nome, de uma razão social, precisa de várias coisas. Precisa de ter presidente, vice-presidente, quem é o tesoureiro. Mas a igreja não precisa de nada disso. De ata, de votos, enfim. Nós não somos uma instituição. Também nós não somos uma gremiação, como tem os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos dos balconistas, os sindicatos, sei lá. Nós não somos uma gremiação social que a gente se reúne aqui para debater as coisas. Sobre o que a gente acha que tem que ser. Como a gente pensa que tem que ser determinadas coisas. Não, não. Nós seguimos uma outra lógica. Também nós não somos uma denominação. A igreja não é uma denominação. A igreja é mais do que isso. Então, eu quis colocar isso daí para a gente lembrar que isso aqui não é igreja.
A igreja pode ser na casa de um irmão, a igreja que reúne na casa de um irmão, a igreja que reúne neste lugar. Quando as pessoas eu já deixei de ser chato, eu já fui mais chato. Mas as pessoas me perguntavam, onde é a sua igreja, irmão? Eu falei, irmão, está espalhada. Alguns estão lá no Parque Amazonas, outros estão lá na empresa trabalhando, outros estão agora talvez em casa dormindo. Onde é a minha igreja? A minha igreja é espalhada, mas nós nos reunimos lá no Parque Amazonas. A minha igreja reúne lá. E quem é? Então, é muito importante a gente ir definindo, porque a gente vai mudando também o comportamento. Vai mudando o jeito de viver. Não é? Então, por exemplo, deixa esse exemplo para lá. Depois um dia eu falo com a pessoa pessoalmente, depois que eu falo com ela pessoalmente, eu dou esse exemplo. Então eu penso que nós precisamos colocar os pingos nos is e cortar os t's no nosso coração em relação a conceito do que o Novo Testamento chama de igreja. E a gente chamar de igreja o que é igreja. E aí, só mais uma coisinha, irmão, para não ficar muito chato. Não precisa mudar, fala assim, onde vai ser o ensaio? Vai ser lá na igreja. Tudo bem, pode continuar falando assim. Só que entenda cada vez mais. Se você puder ir corrigindo, eu já não chamo mais, faz muitos anos, eu não consigo. Chamo de prédio, o prédio da reunião. Mas tudo bem se você continuar chamando de templo, continuar chamando de igreja, que, ok, mas desde que você assimile que é muito mais do que isso, o que a Bíblia chama de igreja. Sabe por que os ímpios chamam esse prédio aqui de igreja? Porque nós ensinamos os ímpios a chamar o prédio de igreja. Porque se a gente tivesse ensinado os ímpios que a igreja são as pessoas, eles tratariam a gente de uma outra maneira também. Entende? 1 Coríntios, ele vai dizer então para nós o que é igreja. Interessante que antes de a gente se colocar lá os pontos, aqui em 1 Coríntios, você viu como que a igreja é chamada? Ela é chamada de igreja de Deus. Não é? A igreja é de Deus. A igreja, ele começa o versículo assim, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, versículo 2, a igreja de Deus. Ele chama os irmãos de Corinto de a igreja de Deus. E mais, ele diz que essa igreja de Deus são os santificados. São os santos. São santificados, olha o que diz a Bíblia, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Então o que é a igreja? A igreja é algo que pertence a Deus. A igreja são os santos, a igreja é uma comunidade de gente santa. Todo irmão que você olhar que pertence a Deus, que realmente nasceram de novo, que tiveram experiência de novo nascimento, esses irmãos foram vinculados em Cristo, e todos os irmãos que estão aqui, que nasceram de novo, é santo. Dá uma olhada para o seu irmão e fala, e aí, santo? Você é um santo, você é uma santa. A igreja é uma comunidade de gente santa. Não há um só que faz parte da igreja de Deus que não seja santo. Seu marido é santo. Seu filho é santo, seu pai é santo, sua mãe é santa, seu irmão é santo. A pessoa que nasceu de novo, que está do seu lado, é uma pessoa santa. É que nós colocamos santidade, ao lado da palavra santidade, é igual pessoa que não peca. Não é isso que a Bíblia chama de santo. Santo é alguém que foi o quê? Separado. É alguém que não pertence à ilha dos comuns. Ele agora tem dono, ele pertence a alguém, ele foi santificado, ele foi separado. É como aquela mexerica que você vai lá no supermercado comprar, tem aquela mexerica, está lá. Ela está lá no balcão, para todo mundo mexer e pôr a mão. De quem que é aquilo? A gente não sabe de quem, é do dono lá da empresa. Mas você põe lá a mão, leva para casa, um leva para outra casa. Mas quando você pega aquela mexerica e separa, ela já não faz parte mais ali daquele uso. Ela foi separada, mas ainda é mexerica. Assim também, santos, a igreja é
é a comunidade de gente santa. O versículo vai dizer também para nós que nós somos, olha só o versículo 3. Versículo 3 diz assim, graças a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quem é a igreja? A igreja é a comunidade de gente enriquecida. Gente que foi agraciada com tantas coisas que Deus fez na vida dela, que a tornou enriquecida. Há tantos dons, e aqui ele vai dizer que não falta à igreja nenhum dom. Deus tem um carinho, uma atenção, uma dedicação, que diz que essa igreja é dele, porque ele separou, santificou para ele, e deu a essa igreja todos os dons que ele quer dar, de maneira que não falta à igreja nenhum dom que ela precisa. Porque então, nesse sentido, ela está abastecida, abarrotada, encharcada de benefícios que a torna rica. Mas quando você olha para esta igreja de Corinto, quando você lê o primeiro capítulo, até aqui onde nós lemos, até o versículo 6, 7, até o 8 que eu li aqui, quando você lê essa visão do apóstolo para a igreja, ela não combina muito com o meio do livro. Porque lá no meio do livro você vai ver irmãos tendo litígios um com o outro, levando o irmão em litígio, problemas de relacionamento. E Paulo adverte severamente esses irmãos, que eles não deveriam fazer desse jeito. Tem problema lá de um rapaz, um moço, um homem lá, tendo um caso, romance, com a sua madrasta. Paulo fala que nem no meio dos ímpios existia coisas semelhantes naquela época. Hoje, o trem está bem pior, né? Mas naquela época, Paulo está dizendo, olha, existem pecados aí na comunidade, aí na igreja, que nem lá no mundo existe, de ter alguém aí possuindo a esposa do seu pai. Vai dizer nesse livro aí que existem irmãos lá, a igreja está dividida, de irmãos que fazem parte do clubinho do irmão fulano, do irmão ciclano, do irmão beltrano, do apóstolo, de Cefas, outro pertence a Apolo, outro diz que é de Paulo, outros se julgam mais espirituais ainda, diz que não faz parte de nenhuma dessa cúpula e que eles são de Jesus, mas essa mente que eles dizem que é de Jesus, não é uma mente sadia que diz que pertence a Cristo, não, é um outro grupo, está todo mundo dividido. Tem problema de questões sociais, porque irmãos ricos não se dão com os pobres. Tem problema de ordem de culto, porque há uma bagunça na hora da reunião. Tem um problema de crença em doutrinas, porque eles não sabem discernir muito bem com relação à ressurreição. Então, quando você lê o capítulo 1 e lê o meio do livro, você vai dizer, mas peraí, Paulo, como é que você está chamando de santo uma igreja que tem pecados tão graves que nem lá no mundo tem? Como é que você está chamando de que esse irmão é santo? Um irmão que vive, que ele é partidário, ele é todo dividido, ele é todo partido, ele é todo fracionado. Como é que você chama de santificado e de ser igreja de Deus, uma igreja que tem um olhar assim, que deprecia os pobres? Que privilegia essas relações, quem é pobre de lá, quem é rico de cá, e não se importa com o irmão necessitado. Como é que você pode chamar de uma igreja de Deus assim? Então, nós precisamos olhar para a igreja do jeito que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está olhando. Que existe irmão santo, ele é santo, mas a condição dele é sofrível. A posição que ele ocupa em Cristo é de alguém teleós, como diz Colossenses, se eu não estiver enganado, os perfeitos em Cristo. Em Cristo ele está perfeito, ele é de Deus, ele é santo. Mas ainda há uma condição, mas essa condição não o exclui
da igreja. Essa condição decadente da igreja de Corinto não a torna menos igreja, ela ainda é santa. Ela tem todos os dons. O Espírito de Deus está agindo na vida dela, mas ela é carnal. Paulo fala que vós sois carnais, e eu nem pude falar com vocês como a espirituais, porque ainda sois carnais quando vocês dizem que um pertence a esse ou aquele. Sois carnais, mas sois santos. Você está tendo um problema com caso extraconjugal, mas você é santo. Mas como pode? Essa incoerência. Então, nesse mundo em que o apóstolo vai nos mostrando o que é a igreja, ele nos mostra uma fotografia do que Cristo fez por nós e do que Cristo ainda está fazendo e precisa agir em nós. É um péssimo marido, mas é santo. É péssima esposa, mas é santa. Porque o que torna santa não é a prática dela. O que torna ela santa é o ato de Deus ter agido na cruz por ela. A igreja é santa não porque ela é perfeita na sua própria condição. Ela é santa por causa do seu santificador. Aquele que a escolheu antes da fundação do mundo. A elegeu antes da fundação do mundo. Deus lida com a igreja antes da igreja existir. Então, 1 Coríntios, ele nos dá essa fotografia bem aqui, de cima, bem de longe, vendo a cidade, bem de longe. Quem aqui já teve, talvez já andou de avião, você vai andando na cidade, você está andando assim, voando, né? Voando, você vê uma cidade toda iluminada. Você não vê as imperfeições das ruas, as casas que estão estragadas, você não vê lá as famílias que estão brigando. O que você olha de cima, assim, você só vê uma cidade iluminada. Então, mas aquela cidade iluminada precisa que o prefeito haja na cidade, para que aquela cidade vá se tornando adequada. Né? Então, assim é Deus. Paulo enxerga a igreja em Cristo. Paulo não enxerga as pessoas da igreja em Adão. Ele enxerga as pessoas da igreja em Cristo. E as pessoas que estão em Cristo, com uma conduta de Adão, Paulo exorta esse irmão que é santo, para se comportar não mais como Adão, mas para se comportar como Cristo. Por mais carnal, por mais infantil, por mais que esteja dividida, por mais que exista pecados graves nessa comunidade, nessa igreja, ela ainda pertence a Deus, Deus ainda age nela, ora consolando, ora edificando, ora exortando, ora disciplinando, mas ainda é santa. Quando você vai disciplinar seu filhinho, ele não deixa de ser seu filho porque ele errou. E você só disciplina porque é o seu filho. Se tiver uma criança do seu lado, uma outra pessoa do seu lado, que não é seu filho, no máximo você vai olhar e tentar fazer algum tipo de controle ali. Mas você não pode dar disciplina para ela. No máximo você fala, minha filha, não mexe aí. Ó, cuidado. Aí você pega a criança e leva aqui, a sua filhinha está fazendo isso e isso. Aí o papai vai disciplinar, vai corrigir, vai ensinar. Então a gente não disciplina quem não é filho, como disse aqui o pastor Renato na semana passada. O fato de ter necessidade de disciplina em um membro da comunidade não torna esse membro pecador que fez coisas horríveis no meio da comunidade, tem comportamentos horríveis no meio da comunidade. Nós precisamos olhar para esse irmão como Deus o olha, filho, santo, santificado, e então tratar. Irmão, você lembra quem você é? Irmão, você lembra quem você é? Você é filho de Deus, você é alguém que pertence a Deus, então você precisa agir
como alguém assim. Queria ir com você agora para ir para nós, finalmente, a gente entrar nesses pontos. Na igreja de Éfeso, capítulo 1. Bendito o Deus, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmão, cada sentença dessa aqui merecia um ponto na pregação de alguém. Né? Quem é a igreja? A igreja é esses filhos de Deus, essas pessoas que Deus disse que escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, eu queria pontuar algumas coisas que a Bíblia nos diz aqui. Muitas vezes nós falhamos no fazer da igreja. Muitas vezes nós falhamos no fazer da igreja, a nossa prática de igreja, porque nós falhamos no entendimento da natureza da igreja. Porque quando você é igual um rapaz, dentro da sua casa, não tem muito compromisso com as coisas da sua casa, ou uma moça, mas quando ela casa, e não tem ninguém para limpar aquela casa, ela lembra que ela precisa ter uma conduta diferente de quando ela era só filha. Agora ela é dona de casa. É como um escravo, presta atenção, é como um escravo e um filho de um fazendeiro. Todos dois moram na fazenda. Um é dono e o outro é empregado. Chega no dia 5º útil do mês, o empregado vai receber salário. O filho do dono vai receber o quê? Nada. Aí o filho do dono vai olhar para o escravo e falar, poxa, eu sou seu filho. E você dá um salário, um dinheiro para ele, para mim você não dá nada. O pai olha para o filho e fala assim, cara, eu não estou te entendendo. Estou dando uma merrequinha de nada insignificante para ele. O que eu estou dando para ele é uma farinha. É um pozinho de farinha que cai aqui da nossa fazenda. Isso diante do que nós temos é nada. Porque tudo que você está vendo aqui é seu. E você está chorando por uma merrequinha. Às vezes a igreja se comporta como esse escravo que está lutando pelas merrequinhas, por migalhas. Enquanto nós somos os herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, parece que na nossa vida prática, nós não temos aquela consciência de, meu Deus, Deus estava conversando sobre mim, na eternidade, antes dele criar o mundo. Me elegeu a igreja, antes da fundação do mundo. Houve uma conversa entre a Trindade sobre mim, sobre a igreja, sobre nós. A igreja é algo que fez parte do assunto da Trindade antes de Deus fazer qualquer coisa. E na plenitude dos tempos ele começou a agir para trazer à existência aquilo que estava no seu coração e na sua mente. Quando eu não entendo quem eu sou, então eu me comporto de maneira, sendo filho, tendo uma atitude de escravo. Sendo santo, tendo pensamentos, lógica de ímpio. Porque você não entendeu o que é ser igreja. Efésios 1:3 diz assim, veja o que se diz sobre essa natureza da igreja. Que Deus é o Pai. Que Deus é bendito, Deus e Pai. O que é a igreja? A igreja é uma família. A igreja não é um local de degustação.
Igreja não é um supermercado numa relação de clientela. Que quando a gente acha alto o preço ali daquele supermercado, daquele restaurante, a gente procura outro. Quando a gente não gosta daquela comida, a gente procura outro restaurante para comer. Não, tem um ali mais gostoso. Não, tem um ali mais fresquinho. Ah, tem ali umas cadeiras mais almofadadas. Ah, não, tem ali que o gerente usa umas roupas assim legais. Não, mas como é uma família? O texto vai dizer que, capítulo 1 diz, bendito Deus e Pai. O versículo 2,19 diz assim, olha aí, 2,19. Põe, por favor, 2,19. Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. E sois da família de Deus. Ali está dizendo da nossa natureza. Nós não somos estrangeiros. Nós não estamos aqui peregrinando, perdido. Não, nós somos concidadão dos santos. Quem? Todos vocês, todos nós. Cada irmão, o mais problemático ao mais legal aqui da igreja. Ele é cidadão dos santos e da família de Deus. Agora, como é uma família? Quando você está com sua esposa, ou você, o marido, ou alguém faz uma comida ruim na sua casa, você vai comer lá na casa do vizinho. A partir de hoje, eu não vou comer mais aqui nessa casa. Não vou dormir nessa casa. Não vou ser mais dessa família. Não, você assume todos os bônus e os ônus de ser daquela família. É lá que você mora. Embora tenha irmãos aqui que moram numa casa melhor do que a sua, mais bonita do que a sua, talvez mais aconchegante do que a sua, mas não é a sua casa é a sua família. Nós precisamos ganhar um conceito de família, aprender família. Quanto paga para lavar vasilha lá na sua casa? Quanto você paga para lavar as vasilhas na sua casa? Tem que pagar quanto para passar roupa? Assim, as pessoas, hoje a gente contrata gente, né, para fazer isso. Mas assim, normalmente, como uma família vive? Uma família vive de entrega mútua. Lava o prato de graça, porque prato está sujo e que se está sujo tem que ser lavado. Por quem? Por todos. Não é? Embora a gente não faz isso. Ali. Só na igreja, né? Na reunião aqui dos jovens. Safado. Mas veja só, irmãos, sabe o que eu aprendo na vida de família? Duas coisas, pelo menos, assim, mais importantes para mim, três, talvez, que eu considero como algo muito importante. Um amor gratuito. Um amor que, apesar de nós não aceitarmos as atitudes erradas, a gente não abandona. Você vê um filho bandido, a mãe dele está lá no presídio visitando. Porque a mãe é mãe de bandido, mas é mãe. O laço familiar é muito forte. Não significa que a mãe está concordando com a atitude de bandida do filho. Por isso que corrige. Mas existe uma relação de uma aceitação. Se você nasceu com problemas físicos, quantas famílias que os filhos nascem e eles vegetam dentro de uma cama? E quem cuida? A família cuida, a mãe cuida, o pai cuida, os irmãos cuidam. Leva para o banheiro, porque é um amor que ultrapassa trocas. Isso é coisa de família. Sabe outra coisa que eu aprendo na família? Não só é um lugar onde eu sou aceito, lugar onde eu sou amado apesar de ser quem eu sou. Não é que eu alegro sempre as pessoas da minha família, mas as pessoas da minha família toleram as minhas dificuldades em amor. E me corrigem em amor. A família também é um lugar onde as coisas são gratuitas. Tudo é gratuito. É um ambiente da graça. O beijo é gratuito. O abraço é gratuito. O perdão é gratuito. A segunda chance é gratuita. As compras, a comida que coloca lá é gratuita. Tudo é gratuito. Ajudar um ao outro na dificuldade é gratuito. A gente não paga nada na casa onde a gente mora, a gente paga em hotel. A igreja também é uma comunidade onde a gente aprende sobre gratuidade.
Onde a gente faz, por mais que talvez um pastor seja remunerado ou não, mas ele não deve fazer pelo dinheiro. Ninguém deve fazer as coisas no reino de Deus, e em nenhum lugar, nem na sua empresa, você tem que trabalhar só pelo dinheiro. Porque nós somos do reino da graça, e nós trabalhamos uma outra lógica, ainda que a gente ganhe, para fazer as coisas. Então essa vida, a Bíblia diz que Deus tem a igreja, e a igreja é uma família. Todos aqui são irmãos. Nós somos irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como? Como filhos. Nós somos filhos de Deus. Segunda coisa que eu percebo aqui que a igreja é, que a igreja é a comunidade que reconhece a suprema autoridade de Jesus Cristo. Se você olhar aqui o versículo, a gente voltar lá no capítulo 1, você vai perceber que muitas vezes no texto, quando vai se referir a Jesus, chama ele de Senhor, para começar no versículo 2. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também que Deus vai convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus ou na terra. Então, quando nós pensamos em igreja, é a comunidade onde Cristo Jesus é a autoridade suprema daquelas pessoas. Que aquelas pessoas não movem um pé para lá ou para cá, que não seja em sujeição a Cristo. Que aquelas pessoas daquela igreja, quando vai casar com uma irmã santa, que está em lealdade a Cristo Jesus, e vai ter uma relação com um irmão de fé, um irmão de fé, e que eu não tenho o direito de agir com essa irmã, com essa filha de Deus, com essa regenerada, com essa eleita, com essa pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, como se ela fosse alguém que eu possa pisar, maltratar. Não posso, por quê? Porque ela é alguém que tem um Senhor sobre a vida dela, e tem um Senhor sobre a minha vida. Não é que a Bíblia diz? Olha, não trabalhe só na frente do seu patrão, é a Cristo Senhor que você está servindo. Então o discípulo de Jesus, ele anda com a consciência de obediência a Jesus. Eu vou trabalhar com tanto afinco nessa empresa, não é porque é a empresa, porque eu estou servindo a Cristo aqui, varrendo, limpando, teclando, digitando, escrevendo, tendo uma atitude de gerenciamento, vendendo, comprando, namorando, me relacionando com meu pai. Eu não posso agir na minha vida tendo um Senhor aqui dentro do domingo. Um dia eu falei para o Renato, falei: pastor, sabe, a minha percepção é que às vezes nós estamos esforçando tudo que nós somos como igreja para domingo na hora da reunião. Para ter reunião boa, igual uma empresa, isso eu não falei para ele, é igual uma empresa que você faz para clientes. Para os clientes virem, degustar do que você oferece, avaliar e ficar. Mas não tem um comprometimento de aliança, de pertencimento. Não é? Lá na sua casa, de você chegar para a esposa e falar assim: está faltando um pouquinho de sal na salada. Ah, eu prefiro sem sal. Mas não é assim: ah, eu não gosto de salada, então eu vou comer no outro restaurante. Não, não é assim que a gente vive em família. Não é assim que a gente se submete ao senhorio de Cristo. É na relação de um exortando o outro, ensinando um ao outro de como canta, de como prega, de como crê, de como convive, de como se relaciona, para a glória de Deus. Existe um Senhor sobre a igreja, não é o Renato, não é o bispo Antônio, não é o bispo Josué. O Senhor da igreja,
E o Senhor da sua casa não é o seu marido, não é o seu patrão, não é o que Deus diz para os chefes, para os patrões? Olha, não viva com ameaça com seus trabalhadores, porque você também tem um Senhor. O apóstolo Paulo está enxergando o mundo, um lugar onde Cristo tem que ser o cabeça sobre todas as coisas. E ele diz assim, e deu à igreja esta responsabilidade de lembrar todo mundo que todo mundo é servo de Cristo. Que todo mundo deve lealdade a Cristo. Então uma igreja sadia e plena é uma igreja onde nós somos o centro. Nós não cantamos para a gente ficar feliz. Nós não fazemos o que fazemos aqui para nosso prazer somente. Mas nós fazemos o que fazemos, somos o quem devemos ser, em obediência a Jesus. Ele é o centro da igreja. É em torno dele que nós vivemos e nós adoramos e servimos. Cristo é o centro do nosso viver. Algumas coisas no meu coração que eu não estou gostando na minha vida. Eu estava orando aqui no início do louvor. Eu falei, Deus, obrigado, porque Tu me corriges. Obrigado, porque o Senhor me orienta para eu viver de um jeito que Te glorifica. Então a igreja é o lugar onde Cristo é o centro, o Senhor supremo da igreja. Nós fazemos o que fazemos em obediência a Cristo. Não há estatuto, não há reuniões que não tem nada a ver. Não há nada que não esteja em Cristo. Todo o nosso reunir, todo o nosso fazer. Quando o pastor, quando um líder, quando alguém chega com o irmão e fala, irmão, vamos fazer assim, por que ele está fazendo em nome próprio? Está falando, faça isso por causa de Cristo. É a Cristo que nós estamos servindo. Penúltimo, a igreja é a comunidade que compreende que tudo o que se deve se fazer para o louvor da glória de Deus. Versículo 6 diz assim, tudo que Deus fez, do versículo 3 até o versículo 6, ele diz, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Deus está fazendo tudo o que está fazendo para o louvor da sua glória. Versículo 12 diz assim, Efésios 1:12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14 diz assim, finalzinho, até que o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tudo que Deus está realizando tem Deus como foco de realização. Eu deveria pensar assim, quando alguém me perguntasse, você vai namorar? Vou, por quê? É porque eu sou carente. Não, eu vou namorar para o louvor da glória de Deus. Qual curso você vai escolher? Eu não sei qual, mas não importa qual curso eu vou escolher, mas o que eu for escolher será para o louvor da glória de Deus. Para que você quer ter filhos? Para o louvor da glória de Deus. Para que você quer abrir uma empresa? Para o louvor da glória de Deus. Por que você está indo para a comunidade? Para o louvor da glória de Deus. Por que você faz parte da equipe de música? Para o louvor da glória de Deus. Por que você está falando o que você está falando? Para o louvor da glória de Deus. Para que passarinho existe, irmãos? Para o louvor da glória de Deus. Por que macaco existe? Para o louvor da glória de Deus. Por que existe nuvens? Para o louvor da glória de Deus. E mar? Para o louvor da glória de Deus. E anjo? Para o louvor da glória de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz para o louvor da sua glória. Qualquer coisa que saia disso é idolatria. Deus não está tentando realizar os seus sonhos. Deus está trabalhando para transformar os seus sonhos, para que os seus sonhos sejam um jeito de pensar, de viver, de desejar algo que glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Por que nós cantamos? Para o louvor da glória de Deus. Não é para animar os irmãos. O Ministério de Música não canta aqui para alegrar os irmãos. É para o louvor da glória de Deus. Para que todo mundo, quando entrar esse lugar aqui, adore o Senhor. Adore o Senhor. Quando o Pai reúne a família para viver de um modo digno do Senhor, do nosso chamamento, para a glória de Deus. Para que a gente faz piquenique? Para a glória de Deus. Para que a gente joga bola? Para a glória de Deus. Para que a gente tira férias? Para a glória de Deus.
Sabe? Aí para nós já não tem mais diferença pertencer à reunião de oração ou ir para a praia tomar um sorvete. Porque seja na praia tomando sorvete, jogando, sabe, ping-pong, jogando bola com os colegas, tomando banho numa piscina, conversando com as colegas ali, ou estando em missão, fazendo, evangelizando, para nós não faz nenhuma diferença. Porque tudo que nós fazemos, seja comer ou beber, qualquer outra coisa fazer, tudo o que fizermos será para glorificar o nome de Deus. Então, para nós não tem mais diferença. Nós não temos vida secular, porque a vida que as pessoas chamam de vida secular, nós a transformamos em culto para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E a igreja de Jesus não pode esquecer que ela é a única comunidade no planeta Terra que tem essa consciência que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E se tudo é feito para a glória de Deus, não há abuso, não há exploração, não precisa dividir, porque ninguém vai explorar, ninguém vai querer ganhar vantagem sobre os outros. Não precisa de movimentos, movimento machista, feminista, não precisa. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino onde ninguém leva prejuízo, ninguém é abusado. A igreja, por fim, é a comunidade do Espírito Santo. Oh, glória! A igreja é a comunidade do Espírito Santo. Versículo 14, diz assim, versículo 13... Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, depois que aconteceu isso, ouviu a palavra da vossa salvação, creu nele, então você foi selado, acabou, selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança. Sabe, o que o Espírito Santo está fazendo, ele chegou lá no livro de Gênesis, tudo sem forma, vazio, trevas sobre a face do abismo, só havia água, não tinha nada, tudo, sabe, trevas, caos. O Espírito Santo chegou. Gosto de pensar que o Espírito Santo é aquele trabalhador, o primeiro a chegar e o último a sair. Ele chega no livro de Gênesis e ele pega aquele caos e não fica com nojinho do caos. Não fica assim se afastando do caos. Quantas vezes eu já ouvi na vida da igreja, olha, irmãos, não fique pecando não, porque Deus se afasta de você. Não é assim que acontece. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prepara aquele ambiente para o Pai agir. Ele está agindo naquele caos, para o Pai agir ali. O Espírito Santo também disse para os discípulos, Jesus dizendo para os discípulos, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, e quando ele vier, quando ele vier. Quando você olha para a igreja de Atos, os irmãos, que são os irmãos que estão ali no livro de Atos, são os mesmos irmãos que estão no livro de João, de Lucas, de Mateus, de Marcos. Irmãos que vêm de Jesus, irmãos que negam Jesus, irmãos que querem saber quem é maior, quem é menor. São aqueles irmãos que querem pôr fogo na cidade. São aqueles irmãos, não mudou. Ainda aquele grupo, que ainda o diabo age na vida deles, como no apóstolo Pedro. 40 dias depois, eles estão ali. E depois de um acontecimento ali, que a gente chama de descida do Pentecostes, do Espírito Santo, você olha para aqueles irmãos e você, mas aconteceu alguma coisa. Jesus ficou 3 anos e meio, 3 anos e pouco com esse pessoal aqui, e parece que não deu jeito nele, mas bastou uma ação do Espírito Santo na vida dele. Isso que eu falei aqui entre aspas, tá, irmãos? Que Jesus parece que não deu jeito nos irmãos. Mas bastou o Espírito Santo vir sobre esses irmãos. E esse habilidoso Espírito Santo, como agiu em Jesus, do mesmo jeito que agiu desde o nascimento de maneira milagrosa na vida de Jesus, em cada momento da vida de Jesus, como está lá em Atos capítulo 10, se eu não estiver enganado, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte fazendo bem. Por que ele andou por toda parte fazendo bem e expulsando os demônios e curando as pessoas? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo, apoderado do Espírito Santo, e tudo o que ele fez no poder do Espírito Santo. Agora, ele prepara uma igreja. Ele prepara uma igreja e ele diz para o Espírito Santo vem sobre a igreja. E a igreja começa a amar. E a igreja começa a fazer coisas impressionantes. A igreja começa a fazer coisas tão impressionantes que a gente acredita que aqueles irmãos são impressionantes. Não, aqueles irmãos não são impressionantes. Aqueles irmãos só estão empoderados. Aqueles irmãos estão selados. Aqueles irmãos estão sendo alvos de um agir do Espírito de Deus na vida delas. É por isso que elas conseguem fazer e ser aquilo pelo qual elas foram geradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo então se derrama efusivamente na vida da igreja. Se derrama completamente na vida da igreja. Ele levanta apóstolos, envia pessoas, batiza pessoas, regenera pessoas, sela pessoas, dá dons espirituais para as pessoas, envia, convoca, liberta, transforma. O Espírito Santo agindo de maneira tão gloriosa na vida da igreja. A igreja é tanto mais de Deus quando ela é absorvida, encharcada, embevecida pelo Espírito Santo. Quando nós bebemos dessa fonte, quando o Espírito Santo não vê em nós entristecimento, não entristeça o Espírito Santo, mas quando nós nos rendemos, quando nós obedecemos às inclinações, ao fluir, ao guiar do Espírito Santo na vida da igreja, irmãos, coisas espantosas e extraordinárias começam a acontecer na vida da igreja. É impressionante que quando nós nos rendemos a esse Deus, coisas impressionantes acontecem. E acontece porque o Espírito Santo está trabalhando desde Gênesis. Agora ele chega aqui no começo da igreja. Os apóstolos todo ruim. Os discípulos todo ruim. Gente querendo ir embora para Emaús. Outros voltando para pescar. Jesus tem que arrebanhar todo mundo. Leva todo mundo. Conversa com eles ali. Diz, não sai de Jerusalém ainda. Espere até que vocês sejam visitados com o poder do alto. E o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles. Eles são mudados completamente em outra pessoa. O Espírito que o mundo não pode receber. Mas vós o tendes, porque Ele está convosco. E habitará em vós. Está sendo construída uma casa para Deus morar. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Edificando uma casa para Deus morar. Uma noiva para casar com Jesus. Filhos adequados para o Pai. E dele está trabalhando exaustivamente, tenazmente, todo dia na vida da igreja, através dos apóstolos, através dos profetas, através dos mestres, através dos membros desse corpo, dessa igreja, cada um fazendo a sua parte, sabe, influenciada por esse Espírito Santo que dá dons para a igreja, que manifesta na vida da igreja, até que lá no livro do Apocalipse, a igreja esteja em condição de poder dizer juntamente com o Espírito, vem. Lá não está escrito a noiva e o Espírito diz vem. Não, lá está escrito assim, o Espírito e a noiva dizem, venha. Talvez nós estamos dizendo vem e o Espírito está dizendo, não, você não está pronto ainda. Você é meu, você está selado, mas não está pronta, não está madura. Precisa ganhar novas compreensões. Então esse Espírito capaz não vai perder ninguém, como Jesus não perdeu. O Espírito Santo não vai perder essa batalha de habilitar a igreja para a maturidade espiritual. Não vai perder nenhum, ela vai trazendo para a maturidade, edificando-nos no Espírito, nos ensinando a orar no Espírito, a viver no Espírito, a sermos guiados pelo Espírito Santo. Para quê? Para nos tornarmos adequados. Por isso, irmãos, o grande apelo da Bíblia é para a gente se sujeitar ao Espírito Santo.
Se render ao Espírito Santo. Não entristecer ao Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Mas nós não estamos pedindo para o Espírito Santo vir. Ele veio. Agora nós precisamos nos render. Nos render, nos quebrantar, nos humilhar, clamar, ó Espírito Santo, reina, governa, ó Deus, governa a minha vida pelo Teu Espírito. E o Espírito Santo vai trazendo novas consciências, lembrando daquilo que Jesus nos ensinou, para a gente parecer com Jesus, nos levando para o propósito de Deus. E quanto mais maduros nós vamos nos tornando isso, mais úteis na vida da igreja nós vamos nos tornando. Mais úteis na relação. Porque a gente agora não tem problema de se sujeitar ao irmão e ter o irmão em um lugar de superioridade a nós. Porque não tem um lugar mais superior do que ser filho de Deus, eleito de Deus, cordeiro de Cristo, cheio do Espírito de Deus. Um reino onde todo mundo é sacerdote. Antigamente tinha um sacerdote para lidar com o povo. Agora todo o povo é sacerdote. Filho é sacerdote, esposa é sacerdote, mãe é sacerdote, avó é sacerdote. Todo mundo ministrando, servindo a Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, cheio do amor de Deus no coração, explodindo da vida de Deus, derramando bondade, derramando misericórdia, derramando domínio próprio, derramando benignidade. Nós vamos para a vida. E quando a gente chega num lugar amargo, nós adoçamos. Quando a gente chega num lugar de rebelião, nós conciliamos. Quando nós chegamos em lugares de trevas, nós iluminamos. Por quê? Porque nós somos agentes desse reino. E eu queria terminar com você nessa noite, lembrando do dia. Um dos dias mais maravilhosos da minha vida. Um dos dias mais maravilhosos da minha vida. Talvez seja o segundo dia mais maravilhoso da minha vida. O primeiro dia mais maravilhoso da minha vida foi a conversão. Eu me lembro como foi a conversão. O dia que a espada do Espírito Santo esfaqueou minha alma, meu coração. Rasgou, dilacerou. Eu fiquei vulnerável. Tudo que eu pude fazer era ficar quebrantado. Aos 15 anos, eu não tinha maturidade. Eu tinha 15 anos de vida. Uma vida cheia de pecado. Mas o Evangelho falado, pregado com a autoridade do Espírito Santo, entrou na minha alma e me fez nascer de novo. Mas no dia que o Espírito Santo, me encheu de tal maneira que eu falei em outras línguas. Que evidência poderosa do Espírito Santo. Naquela tarde de domingo, mais ou menos umas 2 a 3 horas da tarde, um calor intenso, numa reunião de jovens, talvez uns 50, 60 jovens, numa reunião, um pastor pregando, com gravata e paletó, num calor daquele, pingando, disse: quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui que você vai ser batizado hoje. E eu buscava tão intensamente isso. Eu queria tanto. Eu jejuava por isso, eu orava por isso, levantava de madrugada para orar por isso, sonhava com isso. Aquele dia chegou, estava terminando a reunião, ele chamou as pessoas à frente. Ele disse: quando eu colocar a mão na sua cabeça, você vai falar em línguas. Eu estava parecendo uma geladeira, com sono, com vontade de ir embora, sentado nos últimos bancos da comunidade, da igreja. Tinha um grupo de irmãos aqui, sim. Eu estava mais ou menos aqui, nesse lugar. Mais uns 4 para lá e uns 10 para cá. O irmão punha a mão e o outro ajudando com o microfone na boca para o pessoal ouvir eles orando em línguas. Receba o Espírito Santo. E começava a falar. Vinha outro, receba. E começava a falar. Um demorava um pouquinho mais, uns 2 minutinhos ali, mas falava. E vai vindo, e eu olhando aqui de canto do olho. Frio, não emocionado, com vergonha, constrangido, mas desejoso. Ele pôs a mão na minha cabeça. Sabe o que aconteceu, irmão? Nada. Nada. E ele orando, nada. Eu, Jesus, me batiza, Senhor. Eu quero, Pai. Tem misericórdia de mim, Jesus. Me batiza, Senhor. Ele cutucou na minha cabeça. Acho que é por isso que eu não gosto que bate na minha cabeça até hoje. Cutucou assim na minha cabeça. Falei: irmão, se você não orar em língua, você não vai ser batizado, não. Eu falei: pô, como que eu vou orar em língua? Eu não sei, ué. Ele foi embora e me deixou ali. De repente veio 2 irmãos da minha igreja. O presidente de jovens e o diácono Valdivino, Dinho. Me abraçou, um do lado, outro do outro. Aquele suor maravilhoso.
me abraçou e começou a orar. De repente, irmãos, eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Nada. Um gozo indescritível. Que saudade. Um gozo indescritível, uma satisfação indescritível que não dá para narrar. Um ambiente que eu não via, parece que só tinha nuvem assim, o mundo estava coberto de nuvem. Eu não via mais nada, senão aquela névoa branca me envolvendo completamente, uma alegria, um gozo, um amor, uma coisa misturada com bondade, com misericórdia, com afetos, com tudo de maravilha que se possa sentir alguém. Aquilo invadiu o meu coração e eu comecei a falar como uma cachoeira que não para. E falando, eu não ouvi ninguém, eu não ouvi esses irmãos mais, eu não vi ninguém da congregação, eu fiquei ali, só me dei conta, não sei quanto tempo depois, porque deu tempo do irmão pegar o microfone, terminar a mensagem dele, entregar para o pastor dar os avisos, sei lá o que ele ia fazer, fez o que fez, terminou a reunião, eu não sei quando foi que aconteceu isso, só me vi quando eu estava na porta do prédio da igreja, e um irmão abraçado comigo, falando, vamos ter que levar ele de ônibus falando em língua, porque ele não para. Foi quando eu me dei conta. E eu ia falar amém, falava outra língua. Eu ia falar glória a Deus, falava outra língua. E os irmãos, pronto, não tem jeito. O Espírito Santo apossou do meu coração. Eu não sei te explicar que poder é esse, que transformou um garoto de 15 anos, destinado a ser qualquer coisa que não presta. Meu destino já estava selado. Eu ia ser qualquer coisa que não presta lá no fim do estado de Goiás, lá nas beiradas das cidades. Ignorante, sem cultura, sem mãe, sem família, sem irmãos, sem irmãs, sem condição financeira, sem estudo, sem nada. Mas o amor de Deus me viu naquela condição e me trouxe para perto. Eu não sei o que ele fez na cabeça desse garoto, que hoje tem 52 anos de idade. Mas a minha vida nunca mais foi a mesma e centenas de pessoas não têm sido mais a mesma. Porque eu sei que quando eu abro a boca, o poder de Deus está em mim. Eu sei que centenas de casais deixaram de se divorciar, porque esse Espírito, a sabedoria dele está em mim, está em você, está em nós. Apesar das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, de ser quem eu sou, Ele não desiste de nós, nunca vai desistir. Esse Espírito que habita a igreja dele, cada membro dessa igreja. Por isso temos que ter respeito pela igreja. Não porque somos bons, porque tem um Deus soberano, todo-poderoso, trabalhando nela, edificando ela, amando-a, derramou seu sangue por ela, subiu a cruz por ela. O Espírito Santo está sobre você, minha irmã. O Espírito Santo está sobre a sua filhinha, sobre o seu filho, sobre a sua casa. Não desiste jamais. O Espírito de Deus está sobre a vida da igreja, casa de Deus, morada de Deus, no Espírito Santo. Louvado seja o nome dele. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Te exaltamos nessa noite, nessa manhã, Senhor. Teu Espírito que age em nós, Teu Espírito que trabalha em nós. Ó Deus, nós nos rendemos a este Espírito Santo. Nós nos rendemos à autoridade de Jesus Cristo. Pode ser que lá no mundo tu não és amado, aqui tu és amado. Pode ser que lá no mundo tu não és obedecido, Senhor, mas na igreja a sua voz é soberana. Nós reconhecemos a tua supremacia. Nós reconhecemos, Pai, que todas as coisas existem para o louvor da sua glória. Não apenas isso, Deus. Nós reconhecemos que tu és o nosso Abba. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus e Pai. E que cada irmão dessa comunidade é nosso irmão. Que cada pessoa dessa comunidade, ainda que precise
e necessite de exortação aqui ou ali, é o nosso irmão amado e querido, e nós queremos ele. Nós queremos esses irmãos, nós queremos essas irmãs, mesmo que dão trabalho, mesmo que dão mau testemunho, mesmo, Senhor, nós agiremos no Espírito de Cristo para curá-lo, nós agiremos no Espírito de Cristo para exortá-lo, nós agiremos no Espírito de Cristo para admoestá-lo, para trazer para o caminho, ensinar, amadurecer, para que um dia nós possamos dizer com o Espírito Santo: Maranata, Maranata, estamos prontos. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Nessa manhã fortalece a fé dos meus irmãos. Nessa manhã fortalece a fé das minhas irmãs. Edifique-nos nessa santíssima fé, nessa fé evangélica, nessa fé do Evangelho, que são coisas impressionantes, riquezas que esse mundo não pode nos oferecer. Amém.